meus seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre a civilização pré-colombiana. Primeiro a gente vai tentar entender o termo. A gente está falando de civilizações que viveram aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então a gente está falando das civilizações mesoamericanas e da civilização que viveram ali nas regiões andinas. Primeiro, os mesoamericanos, eles estão localizados ali na América Central, entre a América do Norte e a América do Sul. Então a gente vai ver principalmente os povos que se destacam ali, os mesoamericanos serão os maias e os astecas. O povo principal que se caracteriza nessa região andina vai ser os incas. Professor, região andina, sim, região de grande elevação, tudo bem? De elevação de terra. Então esses povos, principalmente os incas, eles vão ficar quase escondidos. Ah, professor, mas só tinha os maias, os astecas e os incas? Não, vamos ter outros povos, mas os que mais se destacaram foram esses três. A gente vai ver os toltecas, os mexitecas, por exemplo. Quando nós falamos, então, desses povos, temos que entender duas divisões. Os mesoamericanos são aqueles que estão na América Central, os maias e os astecas. Aquele que está na região andina são os incas. Vamos falar primeiramente dos maias. Os maias, eles estão localizados no sul do México, na península de Yucatán, ou Lucatã, os dois estão certos. A gente vai ver, por exemplo, que ele abrange a Guatemala, o México e El Salvador, e uma parte de Belize, que fica ali na parte sul do México. A economia dele era baseada no quê? Na agricultura, mas uma agricultura principalmente na produção de milho. E todo o excedente desse produto era feito o quê? O comércio. Mas professor, eles só produziam milho? Não, eles tinham outro produto, mas aquele produto de maior consumo era o milho. A gente vai ver que esse comércio é feito com o excedente. Todo produto que sobra na minha terra, eu vou lá e vou vender. Ou pratico a prática do escambo. É claro, mas devemos lembrar que as terras eram propriedade do Estado. Então significava o quê? Aquele que manda em tudo é dono da terra. E eu dou a terra para você trabalhar. Nós chamamos de corvéia. Nossa, professor, eu nunca aprendi isso lá em Idade Média. Sim, vocês aprenderam. O próprio termo corvéia é trabalhar na minha terra. Você trabalha. Então, o trabalho que você executa na sua terra e na minha. E a gente vai ver então que essa terra é propriedade do rei, do imperador, tá bom? Do governante, aquele que está no topo da hierarquia. Falando em hierarquia, nós temos uma sociedade estamental. Então, dentro da sociedade maia, eu não troco de estamento. Como está, fica. Então, não há mobilidade social. E a política caracterizada é uma política teocrática. O que é a teocrática? Literalmente, o representante, o governante, ele era um representante de Deus, dos deuses aqui na Terra. É claro que é uma teocracia hereditária, então passa de pai para filho. E a gente vai ver que característica, principalmente a civilização maia, que eles eram colocados em cidades-estado. Então significa o quê? Cada cidade ela tinha a sua autonomia. Por exemplo, Marcoslândia, Mateuslândia, Rebecalândia. Cada cidade, por exemplo, ela estava unida, só que cada um tinha a sua própria regra. E a gente vai ver, por exemplo, cidades aí marcantes, Tikal, Copan, Palenque e Chichén Itzá, que vai ser uma das principais cidades aí maia. E a principal base dessas culturas, dessas civilizações pré-colombianas é o politeísmo. Eles acreditam em vários deuses. A arquitetura maia, por exemplo, com grandes escadarias, as esculturas e também a gente vai ver a matemática. Os maias são caracterizados pela introdução do número zero, por exemplo, no cálculo. E a gente vai ver os astecas. Os astecas, por exemplo, eles estão localizados no noroeste do México. E a gente vai ver que esses povos astecas, eles criaram uma capital chamada Tenochtitlán, tudo bem? E a gente vai ver que a economia deles é baseada no quê? Na produção agrícola do milho, feijão, algodão e cacau. Não é exclusivamente do milho como eram os maias, eles produzem diversos gêneros. E a gente vai ver que o excedente, a sobra desses gêneros, a gente vai ver que eles vão colocar no comércio. Também como eram os maias, a terra era propriedade do Estado, então era do governante. E a população tinha que trabalhar na terra do rei. Então assim, olha que legal, então a população tinha que trabalhar? Sim, ela trabalhava para quê? Para ganhar uma terra para poder sobreviver, então era quase uma troca. E a gente vai ver que a sociedade asteca também é estamental. Tudo
que acontece na sociedade maia também ocorre na sociedade asteca, porque eles ficavam próximas uma da outra. A gente vai ver que é uma sociedade também estamental, a política deles era uma teocracia militarista, então significava que o governante ele também era um soldado, por isso que ele era o líder, porque ele era um guerreiro. E a gente vai ver que também eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, eles faziam sacrifícios humanos. Por exemplo, diversas pinturas de retratação do povo asteca estão colocadas que eles tiram o coração, o sangue, porque era uma oferenda para os deuses. E a gente vai ver a arquitetura e a astronomia. A arquitetura asteca também que tinha grande influência dos maias com as grandes escadarias e também o calendário asteca é um dos principais pontos. Até mesmo a ordem que eles colocavam de organização. E por último, a gente está falando aqui agora de um povo que está localizado numa região andina. Que a gente está lá colocado na parte do Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Andinas, lembra-se, porque tem uma grande elevação. E a gente vai ver que a economia dele era baseada na agricultura, na produção principalmente do milho e da batata. Eles tinham uma ideia diferente de trabalho, eles usavam uma coisa chamada mita, que é o trabalho compulsório, você não tem escolha, você tem que trabalhar. E a gente vai ver também que as terras eram propriedades do Estado, propriedade do governante. Claro, uma sociedade estamental que não troca de classe social. E a gente vai ver que é uma política militarista, também os incas eram um povo guerreiro. Mas lembra-se, os maias e os astecas estão na parte da América Central. Aqui nós estamos falando da parte da América do Sul, na região andina, principalmente ali na parte onde nós temos, por exemplo, o Peru. E a gente vai ver também que a política deles era militarista, mas eles também têm esse teor politeístas, eles faziam sacrifícios humanos e também os sacrifícios de animais, principalmente as iamas. Eles sacrificavam os animaizitos. E também eles são caracterizados por domesticar os animais. Primeiro, para fazer os sacrifícios, eles precisavam domesticar esse animal, para que ele ficasse calmo na hora do degolar. Principalmente, lembra-se, o principal sacrifício dele era as iamas, tá? Muitas vezes cai em vestibular e o aluno acaba errando, porque fala, iama? Dá. E a gente vai ver a xixa, que é uma grande bebida feita de milho, e a principal língua inca, que ela ainda é falada, por exemplo, numa parte ali da Bolívia, que é a quixá. E lembra, gente, sempre, quando nós falamos dos povos pré-colombianos, os maias e astecas, eles estão localizados ali na Mesoamérica, na América Central. E os incas, principalmente nas regiões andinas, que são regiões elevadas. Meu povo, agradeço, não esqueça de fazer os exercícios. Beijo, menina, meu povo!